Meu nome é Lucas Guedes, eu vou apresentar agora a minha prova 1 de transferência de calor. Na questão 1, ele pede para determinar quanto de nitrogênio é vaporizado num dia de um recipiente que é esférico, sendo que nesse recipiente tem uma parede de isolamento. Bom, e lembrando que não tem convecção, já que ele fala que está em equilíbrio térmico. Bom, primeiro, o R da condução, a gente consegue determinar, pois temos todos os valores. O R1 ele dá, o R2 a gente calcula sendo, o R2 no caso do isolamento a gente calcula sendo o R1, mais a espessura do isolamento, a gente chega no valor de R da condução. Para determinar a transferência de calor dentro do recipiente, a gente tem também as duas temperaturas e a gente acabou de calcular o R, a gente chega no valor que é 0,820455 watts. Agora, ele também deu o H, né? Aí, com a transferência de calor, a gente consegue determinar qual é a massa perdida de nitrogênio por segundo, né? A gente chega num valor de 4,12288 vezes 10 a menos 6 quilos por segundo. Como ele quer em um dia, é só a gente multiplicar pela quantidade de segundos que tem num dia, a gente chega na quantidade de 0,35622 quilos por dia de nitrogênio vaporizado. Já a questão 2 ele nos pede para determinar uma expressão para a condutividade térmica da expressão da condutividade térmica do material em função da temperatura. Em que ele dá os valores de temperatura da superfície da parede, né? Da espessura da área e também da a temperatura do plano central da parede. Bom, a gente vai calcular primeiro o K para a distância da primeira parede até a segunda. A gente chega no valor de 25 sobre 8 watts por metro vezes K para K1. Para K2 a gente chega no valor de 10 sobre 3, sendo que K2 é da distância da parede 2 aqui, né, até a parede 3. A gente monta o sisteminha de K1 e K2, a gente vai ficar com um sistema de duas equações e duas incógnitas, né, sendo aí as incógnitas o K0 e o beta. A gente chega no valor de beta, e a gente substitui esse valor de beta no. A gente chega no valor de K, na verdade, K0, e a gente substitui esse valor de K0 no beta, numa das duas equações, escolher a primeira equação para chegar no valor de beta. Então a gente chega no valor de beta e no valor de K0, colocando esses valores na fórmula geral, a gente chega que K é igual a 7,271505 vezes a parênteses 1 sobre 2 menos 9,2421 vezes 10 a menos 4t. Então a gente achou uma equação para a quantidade térmica em função da temperatura. Bom, já na questão 3 ele pede para a gente demonstrar que a adição de isolante pode aumentar o fluxo de perda de calor se R0 é menor que K sobre H e que o máximo de perda de calor ocorre quando R0 é igual a K sobre H num tubo que conduz um fluido quente. Bom, primeiro a gente faz que R total é igual a R do tubo mais R da convecção, então a gente acha essa expressãozinha aqui. A gente fazer aqui a derivada de R total sobre a derivada de R0 é igual a zero, a gente chega num valor que é o valor lá que estava na questão, que é R0 é igual a K sobre H. No caso, é o máximo de perda. Se a gente realizar a segunda derivada dessa derivada aqui de R total, a gente chega num valor que vai fazendo as operações matemáticas, a gente vai chegar no valor que é no caso esse h ao quadrado, que é em cima é h ao quadrado sobre 2π vezes k ao cubo é maior que zero. Como todos os valores são maiores, são positivos, né? Vai ser o maior que zero. No caso, esse daqui é o ponto máximo de transferência de calor. Ou seja, né, a máxima perda de calor se dá para R igual a KH. No caso, esse R0 igual a KH, a gente substituiu aqui quando a gente achou a expressão, a gente vê essa afirmação, né? Então, visto que a derivada no ponto zero tende ao infinito e no ponto k sobre h é zero, a inclinação é negativa, pois, no caso, isso indica que qualquer adição de isolante nesse intervalo terá uma resistência menor que sem a adição do isolante, que é reprovando o que disse ali da questão, pediu para a gente demonstrar. No caso, ela também pediu para a gente determinar qual é o nome desse raio. O nome desse raio é raio crítico. Bom, na questão 4 aqui, ele nos pede para determinar
A taxa de perda de calor por comprimento do tubo, né? Ele dá um sistema de vapor com várias informações, se o tubo estiver vazio e se o tubo é coberto com uma camada de 4 centímetros de isolante. Ele dá outras informações. E ele também pede para estimar a qualidade de vapor após 5 metros de comprimento do tubo em ambos casos. Bom, aqui a gente primeiro hoje vai determinar do tubo vazio, né? A taxa de transferência de calor. E com o tubo vazio, ele vai ser o R total. Primeiro a gente vai calcular o R total, vai ser o R do tubo mais o R da convecção, né? O R do tubo a gente tem essas informações aqui, a gente chega e substituindo, né? A gente já tem todos os valores, a gente chega em 0,58499 K sobre W, né? E da convecção, a gente também tem todos os valores, a gente chega nesse valor aqui. Agora, do R total é só somar esse valor do R do tubo, da R da convecção, a gente chega no valor de 0,7972 K sobre W. O que a gente também tem a variação da temperatura e também acabamos de achar o R, a gente chega no valor do Q para o tubo vazio, na taxa de transferência de calor do tubo vazio de 109,132 watts. Também a gente determinou a massa, né, quanto é transferido de quilograma por segundo. E aqui eu já determinando a qualidade do vapor, se o tubo estiver vazio, a gente determinou o Q máximo, né, multiplicando essa massa no quilos por segundo vezes o H. A gente chega no valor de 917 e a gente também calcula a energia que entra, que é 96%, que ele falou que é a qualidade do negócio. Chega no valor de 880,945 watts. Fazendo o que sai menos o que entra e depois fazendo o que sai sobre o que máximo, a gente chega no valor de 84,1, que é a qualidade do vapor se ele estiver vazio, se o tubo estiver vazio. No B, o procedimento é análogo, a gente só muda o valor do R, né? Que a gente chega no valor de 1,4973, calculando que a gente chega no valor de transferência de calor de 58,104 watts. Fazemos o procedimento de achar o Q máximo, o que entra, o que sai e substituindo aqui do que sai sobre o Q máximo, a gente chega no valor de 89,67% de qualidade de vapor se o tubo estiver coberto lá com magnésio. Bom, já na questão 5 aqui, ele nos pede para determinar qual é qual a propriedade, qual é a espessura do isolamento térmico que a gente deve ter para que não tenha uma condensação no tubo de cobre que está tendo transferência de calor para ele. No caso, primeiro a gente determina o QR sobre o L, né? Passando para o outro lado o L, a gente chega no valor QR sobre L é igual a esse valor aqui e a gente vai chamar essa expressão de 1 para depois substituir na expressão 2. A expressão 2 a gente faz o delta aqui sobre o QR igual a essa expressão toda, a gente passa o L para o outro lado, né? Para a gente ficar em evidência, para a gente substituir e fazendo essas contas a gente chega nessa expressão aqui. Agora, sim, substituindo 1 em 2, né, o QR é sobre L aqui no 2, a gente chega nessa expressão aqui, e agora a gente só fica em função de uma variável, que é o R isolante aqui. Agora, por métodos computacionais, a gente chega no raio desse isolante, né, que é 2,712 centímetros. Mas como ele quer a espessura, é só a gente fazer menos o RL, que a gente vai chegar no valor de espessura de 1,212 centímetros. Bom, já aqui na questão 6, né, é a questão que pede para a gente determinar a taxa de transferência de calor por área de uma parede plana, né, e da quantidade térmica aqui dessa parede em função de T, já indicando que a gente vai ter que integrar a lei de Fourier, né. E na B ele pede para esboçar o gráfico com a distribuição de temperatura em função da espessura da parede, né. Bom, aqui na questão 6, né, como eu já disse, indicando o K em função de T, a gente vai abrir a lei de Fourier e integrar esse K aqui em função de T. Fazendo as integrações e as manipulações matemáticas, a gente vai chegar aqui o valor de transferência por área, que é o que ele pediu, é o valor de 953,829 watts por metro quadrado, né? Aqui já na B ele pede para a gente esboçar o gráfico, né? Então a gente vai abrir em função de x, então a gente vai abrir a lei de Fourier também em função de x aqui, e a gente vai chegar nessa expressão aqui para x. Bom, e não é tão exagerada essa parábola, mas é só para dar um enfoque que
que essa espessura de... O aplicativo aqui de gravação cortou a fala, mas eu vou continuando aqui. É que esses gráficos aqui esboçam que a TX, em relação à espessura X, né, ele varia de forma parabólica. Bom, já aqui na questão 7, né, ele pede para a gente, primeiramente, calcular o valor da quantidade térmica que o material compõe a parede, né, uma parede plana que tem uma geração de calor e que a distribuição de temperatura ela varia dessa maneira aqui. Dá o valor de A e B, né? E também pede no B o coeficiente de conversão H. Bom, primeiramente, como ele deu esse TX aqui, né, a gente vai derivar esse TX em relação a X duas vezes e a gente vai chegar no valor que é menos 2A para esse delta T ao quadrado sobre TX ao quadrado. Como a equação da calor é essa aqui, a gente já achou essa derivação de duas partes aqui, a gente vai chegar numa expressão que é menos 2A mais que ponto, né, sobre K. A gente já tem todos os valores, né, que ele já deu, e a gente chega no valor de K, que é 50 watts por metro vezes K. Já na B, ele pede para a gente determinar o H, e a gente já tem todos os valores, então é só substituir aqui, vai ficar só o H em evidência, a gente vai chegar no valor de H de 7,5 watts por metro quadrado vezes K. Bom, já aqui na questão 8, né, ele dá um cone truncado e pede para a gente determinar uma expressão para distribuição de temperatura, né, ele dá algumas informações sobre o cone truncado, e na B ele pede para a gente determinar a taxa de transferência de calor. Nesse cone ele dá umas informações para a gente substituir nessa expressão que a gente vai achar aqui, né. Então aqui a gente vai abrir a equação do calor, a gente vai substituir os dados que ele deu e a gente vai integrar aqui para a gente ir fazendo manipulações matemáticas para a gente chegar no valor da distribuição da temperatura, né, como teve ali em relação a x. Vai chegar nessa expressão aqui, né, com algumas variáveis, e com todos os valores que ele deu nas informações que ele deu na questão B, a gente vai ficar só com QX se a gente substituir nessa distribuição de temperatura aqui, nessa expressão de distribuição de temperatura, a gente vai ficar só com QX em evidência. Então, nesse caso, o QX a gente vai chegar no valor de 961,7322 watts. Bom, já aqui na questão 9, né, a questão nos pede para a gente esboçar o circuito térmico do sistema, né, que é um tubo que tem raio eterno e externos, que ele dá aqui, né, vai transportar o vapor, e na questão B ele já pede para a gente calcular qual é a perda de calor a partir do tubo. C também ele pergunta se é possível definir as temperaturas TSA e TSB, né, e se é possível determinar é para ver se elas são iguais ou diferentes. Bom, aqui a gente vai montar o circuito térmico, né? Lembrando que as duas superfícies partilham da mesma temperatura de superfície externa, também partilham da mesma temperatura ambiente. Esse é o circuito montado. Aqui na B, ele pede para a gente achar a transferência, a perda de calor, né? Então a gente vai calcular primeiro o RA, a gente tem todos os valores, o RB também tem todos os valores, e o R total a gente vai fazer resolver esse negócio aqui do circuito, que é RA vezes RB sobre RA mais RB. Vai chegar no R total, que é 0,11925 K sobre W. Assim a gente já tem a variação de temperatura, a gente já tem o R total, a gente vai calcular o que a gente perde, né? A taxa de transferência perdida, que é 2.113,13 watts. Assim, ele pergunta se é possível determinar, e é possível sim determinar esse TSA e TSB, e a gente fazendo os cálculos aqui de QA e QB, para depois substituir aqui embaixo para a gente achar o valor de TSA e TSB, a gente vai chegar no valor que TSA e TSB são valores diferentes, né, como pode ver aqui, assim resolvendo a questão 9. Bom, já aqui na questão 10, né, é nos pedido para a gente determinar uma expressão para distribuição de T, né, na parede da esfera, né, uma esfera, função dessas variáveis aqui, e na questão B ele pede para a gente determinar o Q2 duas linhas, né. Bom, primeiramente a gente vai fazer QR em função de Q2 duas linhas, já que é o que ele quer de variável na nossa expressão, né, para a gente depois substituir em QR. E para achar em função de a expressão de TR, a gente vai abrir essa expressão aqui, vai chegar em algumas manipulações, e a gente vai chegar que TR é igual a esse valor aqui.
Como a gente calculou, já fez QR em função de Q2 duas linhas, né? A gente vai só substituir esse QR aqui, 1 e 2, e a gente vai chegar numa expressão de TR em função de todas as variáveis que ele nos pediu. Na questão B, como ele nos pediu o Q2 duas linhas, a gente já tem todos os valores, né? A gente é só substituir e a gente vai chegar numa expressão de Q2 linhas de menos 8.640 watts por metro quadrado. Sendo que esse valor negativo já aqui é porque a transferência de calor vai de T2 para T1. Bom, agora aqui na questão, última questão que ele nos pede, né? Eles pedem para a gente calcular a temperatura no ponto médio de uma barra, né? Que tem uma geração de calor, que dá algumas informações, né? Primeiramente a gente vai calcular essa geração de calor, né? Com essa expressão aqui a gente vai chegar no valor da geração de calor de 3,75 watts por metro quadrado. Agora sim, a gente já tem a expressão da equação do calor, a gente vai integrar ela duas vezes para chegar no valor de Tx, né? T tem em relação a x, que é a dispersão da temperatura. Integrando duas vezes, a gente vai chegar nessa expressão aqui com duas constantes para a gente descobrir que é C1 e C2. Com as condições contorno sendo o x igual a zero e o x igual a L, né? X igual a zero vai zerar, vai ficar só C2. Então, no x igual a zero, que teria temperatura de superfície 1, vai ser igual a C2. Já com TL vai ser mais algumas contas, né? Então, a temperatura de superfície 2, a gente vai chegar nessa expressão, isolando o C1, né? E fazendo algumas manipulações, a gente vai chegar nessa expressão para C1. Substituindo C1 e C2 nessa expressão aqui da expressão da temperatura, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Como a gente já tem todos os valores conhecidos, a gente só vai ficar em função de x, né? A gente vai substituir esses valores, a gente vai chegar que Tx nessa expressão é igual a essa expressão aqui em função de x, né? Como ele quer no ponto médio da barra, a barra tem 3 centímetros, para x igual a 1,5, substituindo x aqui sendo 1,5, a gente vai chegar que o valor da temperatura no ponto médio da barra é 540,22 graus Celsius.